Muito bom dia, minha gente querida. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. O tema da nossa oração da manhã de hoje é Rompa com a imitação. Antes de seguirmos adiante aqui, eu tenho aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Fazendo isso, você vai abençoar para que haja um ótimo engajamento do canal Acima da Média aqui na plataforma. O nosso texto devocional de hoje é o texto de Gênesis 1:26. O texto vai nos dizer o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essas palavras descritas no livro de Gênesis nos dão uma convicção absoluta de que somos seres únicos. E segundo o que as Escrituras nos afirmam, não apenas neste texto de Gênesis, mas em outros lugares, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, o nosso Deus. Apenas a nível de curiosidade, quando em Gênesis o autor ele coloca a expressão façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, isso significa dizer que no ato da criação do homem o nosso Deus triuno estava presente, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos nós precisamos ser a melhor versão de nós mesmos. Eu quero te desafiar neste exato momento a não percorrer o caminho da imitação, porque afinal de contas, sendo alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e tendo Deus o formado com características tão especiais e tão marcantes, você não pode querer ser quem o outro é. O caminho da imitação é o caminho da limitação. E o caminho da limitação é um caminho que vai nos proporcionar ao longo da jornada da vida o fato de não alcançarmos o nosso pleno potencial diante de quem Deus nos chamou para ser e diante daquilo que Ele nos chamou para fazer também. Todas as vezes que você começa a imitar os outros, você está concorrendo para receber o título de alguém ingrato. Ingrato porque você não precisa se desenvolver ou se assemelhar ao que o outro é. Você precisa simplesmente ser quem Deus te chamou e te criou para ser. Cada um de nós deve compor a sua história aos pés de Deus. Quando na vida nós observamos as pessoas fazendo coisas em nossa volta, precisamos apenas tomar o cuidado para não querermos reproduzir o que elas estão fazendo. Até porque o que alguém faz pode ser que você nunca consiga fazer. Então, cuidado, porque o caminho da imitação é um caminho muito escorregadio, porque ele acaba sendo um caminho de comparação. Isso é muito sério. A maior parte das pessoas passa toda a sua vida tendo-se a si mesmo como um completo estranho. Não deixe que isso ocorra com você. A Bíblia, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 14, verso 6,
traz um questionamento ali naquela passagem. Por que finges assim? A coisa mais fácil do mundo é ser você. O mais difícil é ser o que os outros querem que você seja. Não deixe que o ponham nessa posição. Alguém chamado Léo Buscaglia, ele disse o seguinte: o oposto da coragem não é o medo e a conformidade. A coisa mais extenuante e frustrante na vida é vivê-la tentando ser outra pessoa. Ou seja, não caia no erro da imitação. Seja quem Deus o chamou para ser. No passado, em alguns momentos, eu queria ser o que a religião dizia que eu deveria ser. Na verdade, não é nem a religião, são o que algumas pessoas envolvidas com a religião colocavam como um padrão absoluto. O padrão absoluto de oração, o padrão absoluto de roupas que eu devia vestir, o padrão absoluto de comportamento e por aí vai. E aí eu descobri que eu precisava simplesmente ser a melhor versão de mim mesmo. Hoje eu vivo feliz porque eu desatrelei os meus caminhos do desejo de querer agradar a todas as pessoas. Até porque quando nós percorremos o caminho da imitação, a gente está querendo ser então o que o outro é, a gente começa a passar por essa trilha, por esse caminho e começamos então a desenvolver um tipo de ser que não foi o que Deus desejou para nós quando Ele nos criou. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Ele nos fortaleça. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Deus nos livre desse mal chamado imitação. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós damos graças porque Tu nos fizeste de forma única. Não há ninguém igual a ninguém. Nós podemos ser muito parecidos uns com os outros, mas todos nós temos a nossa história, todos nós temos a nossa personalidade, todos nós temos a grande alegria de podermos ser quem o Senhor nos chamou para ser. Então, desvencilhe os nossos pés, os nossos corações, de queremos ser alguém, de queremos ser como algumas pessoas. Nos faz ter contentamento com aquilo que o Senhor nos criou para ser. Filhos tementes a Ti, quando assim alcançarmos essa posição, agradaremos ao Senhor e viveremos o melhor do Senhor. Eu creio, Pai querido, que o caminho da imitação é um caminho escorregadio e ele se tornará um caminho de comparações. Nos livra desses males, por favor, e nos ajuda que sejamos a melhor versão de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Amém, meu querido? Seja quem Deus o chamou para ser. Você foi abençoado? Então não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com alguém essa oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro aqui na Oração da Manhã.